meninas, tudo bem? Boa noite. Hoje vamos ter mais uma live depois de um tempinho off. Vai ser sobre lipoaspiração e flacidez de pele. Vocês podem estar enviando as perguntas pela caixinha de interrogação que tem ali e também pelos comentários. Só tô esperando o Dr. Fernando entrar. Oi, tudo bem? Oi, Mari, tudo bom? Tudo bem. Obrigada por ter aceito o convite de participar de mais uma live aqui na página, né? Nossa segunda live. Segunda live, eu que agradeço o convite. Queria que o doutor se apresentasse, então, para as meninas que ainda não o conhecem, né? Sobre sua formação, de onde o doutor é. Tá. Então, meu nome é Fernando Zanol, né? Eu sou cirurgião plástico aqui, eu sou membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e eu trabalho, né, aqui na cidade de Florianópolis. Uhum. Obrigada, então. A gente vai dar início. As meninas podem estar enviando as perguntas pela caixinha de perguntas ou pelos comentários. Vai ser sobre lipoaspiração e flacidez de pele. Mantenham esse tema, meninas. Nada de perguntar sobre mamas, sobre rino, hoje não. Então, aqui, a primeira pergunta é se tem como saber a quantidade que a pele vai retrair durante a cirurgia. Então, a gente tem algumas coisas alguns trabalhos, estudos que mostram mais ou menos o que que é uma retração de pele que a gente consegue só com a lipoaspiração. Isso varia de 10 a 11%, mais ou menos, uma retração de pele com a lipo isolada e utilizando alguma outra tecnologia de ultrassom, tipo laser, né, que a gente consegue até uns 17% de retração, né? Uhum. Perguntaram quantos procedimentos podem ser feitos em uma única vez. É difícil, né, falar essa resposta, né, até para a gente ter uma ideia. Depende muito do IMC do paciente, né, que é o índice de massa corporal, se o paciente está no peso certo. Depende da saúde do paciente, se ele tem alguma doença, como pressão alta, diabetes, né, a idade do paciente. Então, são várias coisas que a gente tem que avaliar para ver o número de cirurgias e o tempo cirúrgico que a gente pode manter numa cirurgia. O ideal é que essa cirurgia não passe de 6 horas, então isso a gente tem que ser muito planejado, né? Então, o paciente pode fazer uma lipo, uma mastopexia com prótese no mesmo procedimento, desde que respeite esse tempo de 6 horas, né? Um lipoabdômen com mastopexia com prótese, se for uma paciente mais magrinha, também a gente consegue fazer esses procedimentos combinados. O número de cirurgias, então, não tem como dizer, é mais o tempo cirúrgico e depende muito do paciente, né? Uhum, obrigada. Perguntaram se o Renuvium pode ser usado no bumbum para substituir o Sculptra. Então, o Renuvo é um aparelho novo, chegou agora no Brasil, né? E já tem alguns casos que eles estão aplicando o Renuvo na região do glúteo, né? E está com resultados bem legais, tá? Ainda não tem uma comprovação ainda dessa melhora, dessa flacidez, mas a princípio o Renuvium pode sim ser usado na região do glúteo. Uhum, obrigada. Perguntaram se ele pode ser usado como preventivo para a pele não ficar tão flácida depois da gravidez. Não, como preventivo ele não funciona, né? Ele vai tratar essa flacidez, né? Ele é esse plasma de hélio, né? Que é o quarto estado da matéria, que ele está associado à radiofrequência, né? Isso tudo já faz uma contração de pele, dizem que pode chegar até 60% essa contração, tá? Eu acho que o meu primeiro caso está fazendo quase 2 meses agora, né? Que a gente começou, porque é um aparelho que chegou agora no Brasil. A gente consegue ver uma retração de pele bem importante ainda, tá? A gente não consegue quantificar ainda essa retração, mas é uma retração bem maior do que só a lipoaspiração, né? Passa de 10 até 60%. Essa retração de pele que ele consegue, quanto mais jovem o paciente, né, mais saudável, com uma dieta mais adequada, a gente consegue mais retração. Então é difícil eu falar no número, quantos por cento de retração vai ter. A gente tem que avaliar o paciente como um todo, né? Desde a idade, as doenças que o paciente tem, se o paciente fuma, se não fuma, se já fez uma lipoaspiração prévia, tá? Mas até 60% de retração de pele a gente já consegue. Então ele serve para tratar a flacidez, não como prevenção, né? E além disso ele vai aumentar o estímulo de colágeno. Então essa retração de pele, estímulo de colágeno, a melhor da qualidade da pele, vai até uns 6 a 9 meses para a gente chegar no resultado final. Aqui as meninas perguntaram: o Renuvium substitui a abdominoplastia? Fica a mesma cicatriz?
Não. Então, que bom, uma pergunta bem interessante de responder. Então, a abdominoplastia, né, que é a cirurgia do corte, né, aquele corte que fica embaixo, que vai até os ossinhos aqui da barriga, ele é uma cirurgia quando o paciente tem grande flacidez, né? Então, pacientes que têm grande flacidez, que vão precisar de abdominoplastia, eles vão continuar fazendo a abdominoplastia, né, que é a cicatriz do corte. A gente até pode associar o Renuvium em algumas áreas, como nas costas, às vezes tem aquelas flacidez nas costas, nos pneuzinhos tem um pouquinho de flacidez, a gente já pode associar isso para melhorar essa parte, nos braços, na coxa. Agora, se muita flacidez, ele não vai fugir da abdominoplastia. O que a gente consegue é naqueles pacientes que são intermediários, que se beneficiariam de uma lipoaspiração, mas ficariam com muita flacidez, tá? Então, a gente já poderia aplicar o Renuvium para ter essa retração de pele. Eu diria assim, que ele talvez ele substitua o paciente que tem uma necessidade de fazer um mini abdômen, tá? Uma cirurgia menor, assim, mas aqueles pacientes que têm muita flacidez de pele, tá? Dificilmente a gente vai conseguir a retração para não precisar da abdominoplastia. E assim, a abdominoplastia ela não trata só a pele, né? A gente trata a musculatura, a gente costura o músculo. Então, pacientes que precisam de abdominoplastia, tá? Que tem a diástase muscular, tá? Então a gente vai precisar fazer essa cirurgia, né, para costurar a musculatura que é a abdominoplastia. E o Renuvium, ele deixa a cicatrização da lipoaspiração, né? É os mesmos furinhos da lipo, né? Não precisa fazer a cicatriz da abdominoplastia, aqueles furinhos pequenininhos ficam na região inguinal, dentro do umbigo e embaixo da mama, né? Esses são os da frente. E então, assim, é muito difícil, né, a gente chegar e dizer, o paciente não vai precisar fazer abdominoplastia, tem que ponderar muito e avaliar bem essa parte, né? Embora a gente saiba que a gente tem essa retração de 60%, né? Mas o Renuvium ele não trata a parte muscular, que isso quem trata é a abdominoplastia, né? Aqui tem até uma pergunta se pode ser feito abdominoplastia e o Renuvium junto. Aham, tem bastante trabalho, já tem bastante gente fazendo essa cirurgia. O que que a gente tem que fazer? Quando a gente faz uma abdominoplastia, né? Não sei se todo mundo já deve saber alguma coisa, mas eu vou dar uma explicada na abdominoplastia só para explicar como é que vai funcionar o Renuvium. Quando a gente faz a abdominoplastia, a gente descola tudo, né? A gente corta tudo que tem a pele em cima do umbigo e descola até a região do tifoide, né? Que é esse ossinho aqui abaixo da externa. Quando a gente faz esse descolamento, a gente corta esses septos fibrocutâneos, que é onde o Renuvium age. Então ali a gente não consegue agir, tá? Que é nessa porção medial. Então a gente faria abdominoplastia, mas por exemplo, essa porção lateral da barriga que a gente não mexe, a região das costas, a região do braço, a região às vezes do submento que tem flacidez, tudo isso a gente pode associar para ter um ganho maior na cirurgia. Então, com certeza o Renuvium ele é um bom associado, né, para abdominoplastia. Uhum. Perguntaram aqui se posso tomar um banho de Renuvium. Banho de Renuvium não dá, né? O Renuvium é um procedimento cirúrgico, né? Ele é um procedimento que tem que ser feito no centro cirúrgico porque ele tem que estar associado com a lipoaspiração, né? A gente termina a lipoaspiração e depois a gente vai passar o Renuvium nos próprios buracos que a lipoaspiração faz, né? Porque a lipoaspiração ela faz várias cavitações onde a gente passa a cama. E é ali que a gente vai passar o Renuvium, né? Que é esse plasma de hélio, né? E com calor, que vai fazer essa retração de pele. Uhum. Perguntaram o que retrai mais, o laser ou o Renuvium? Com certeza é o Renuvium, né? O laser, vamos dizer assim, do laser eu não sei muito bem os níveis de retração, tá? Mas o laser deve chegar, tipo, deve ficar nos níveis de lipoaspiração, de 10% de retração, né? A única tecnologia que é para retração de pele, que existe para retração de pele, tá? Que tá liberado no Brasil, né? Que tem o BodyTite também, que é o concorrente do Renuvium, é o Renuvium. Então, para retração de pele, é só o Renuvium, né? O laser não. O laser ele vai facilitar a lipoaspiração, mas não para melhora da flacidez. Uhum. Perguntaram também em quanto tempo aumenta a cirurgia? Então, a cirurgia aumenta, né? Porque a gente tem que passar o Renuvium várias vezes em cada local, tá? Então, eu acho que a cirurgia está aumentando em torno de 1h30, 2 horas passando o Renuvium, porque a gente tem que passar ele bem devagarzinho e várias vezes no mesmo local. E não adianta a gente fazer correndo, né? Porque a gente quer essa retração de pele, então a gente precisa desse tempo. Então, uma cirurgia, uma lipo, por exemplo, que duraria 2 horas, vai passar para quase 4 horas, né? Com o uso do Renuvium. Aumenta bastante. Aumenta bastante o tempo, porque tem que ser passado com calma, né? E toda a área que a gente lipoaspira, né? Por exemplo, a gente vai limpar a coxa, vai lipoaspirar a coxa, vai lipoaspirar o braço. Todas as áreas a gente tem que passar o Renuvium. Por exemplo, no braço, vamos fazer que a gente faça 5 linhas de passada. Cada linha dessa a gente tem que passar 6 vezes o Renuvium.
Então é bastante coisa, né? Então, querendo ou não, aumenta o tempo cirúrgico, que é uma coisa que a gente não tem como fazer rápido, não tem como aumentar o tempo. Tem que ser devagar para a gente conseguir melhorar essa retração de pele, né? Uhum. A Estela perguntou: o que pode ser feito para reduzir flacidez da parte interna da coxa e dos braços? Então, o Renuvium, né, que eu acho que é o tratamento mais adequado para essa parte de flacidez, a gente aplica ele após a lipoaspiração, né? A lipoaspiração por si só consegue uma retração de 10%, mas não vai melhorar 100%. E sempre existem os bioestimuladores de colágeno, né? Que seria o Sculptra e o Radiesse, que também a gente pode aplicar nessas regiões para tentar uma melhora da flacidez. Eles melhoram a flacidez, mas na minha opinião, acho que com certeza o Renuvium ele consegue uma melhora bem maior da flacidez. Além da cirurgia, né? Que aí a gente passa para o passo da braquioplastia e da cruroplastia, né? Que são as cirurgias que a gente tem que fazer com a cicatriz. Em relação ao braço, agora com o Renuvium, depende do caso, a gente não precisa fazer aquela cicatriz no braço que a gente estende, né, até o cotovelo, né? Não sei se as gurias conhecem já, mas é uma cicatriz bem grande que a gente tem que descer para a axila. Com o Renuvium, a gente consegue fazer só uma cicatriz na axila daí, mesmo se o paciente tiver bastante flacidez, que a gente só faz a tração e aqui vai ser a custa do Renuvium, né? Uhum. Aqui mandaram na caixinha de perguntas algo que eu achei bem interessante, que é um elogio. Eu fiz Renuvium com o doutor faz um mês e o resultado na barriga realmente é assustador. E olha que tive 2 gestações. Eu conheço a mulher, sei quem é a paciente, né? Ela é uma paciente muito querida, e muito obrigado pelo elogio, tenho muito carinho por ela também. E ela foi um caso bem interessante também. Ela tinha bastante flacidez, eu acho que só a lipoaspiração para ela não daria, tá? A gente teria que fazer a cirurgia com algum corte, né? Uma minimoplastia ou até uma abdominoplastia. Então, com o advento do Renuvium, a gente pôde usar o Renuvium mesmo e o resultado foi muito surpreendente. É isso que eu falo. Como a gente tem casos de 1 a 2 meses só, nós estamos todo mundo se surpreendendo ainda com os resultados de retração que a gente está conseguindo. São retrações bem importantes e está bem legal mesmo os resultados, sabe? Nós estamos muito satisfeitos, assim. Perguntaram se pode substituir a abdominoplastia reversa pelo Renuvium. Olha, o que eu acho? Eu não sei se as gurias todas são familiarizadas, o que é abdominoplastia reversa, né? Eu vou dar uma explicada mais ou menos. Quando a gente faz uma cirurgia de lipoaspiração ou abdominoplastia, pode ficar uma flacidez acima do umbigo, né? Abaixo do umbigo provavelmente vai ser tratada com o corte da região inferior. Então, tem uma cirurgia, né, que é o abdômen reverso. Quem faz muito é um cirurgião de Porto Alegre, né, que é o Mauro de Oza, eu acho que é o nome dele. Ele faz bastante essa cirurgia de abdômen reverso. É uma cirurgia que a gente usa a própria cicatriz, a incisão que a gente faz na mamoplastia, né? Quando é mastopexia, a gente faz na volta da areola, que é a cicatriz que desce, né? E a cicatriz toda no suco do mamário e a gente junta essa cicatriz no meio. Então a gente faz a tração superior, tá? Então, assim, pode sim substituir, mas claro que tem que ser tudo muito bem avaliado, né? Ver se essa flacidez não é muita flacidez, que sim, se for muita flacidez, o Renuvium até vai melhorar, mas não vai conseguir resolver. Então, eu diria que ele pode sim ser não um substituto, né? Mas ele pode ajudar bastante que tem essa lucidez e talvez evitar, em alguns casos, que se faça de evitar o abdômen reverso, né? Que querendo ou não é aquela cicatriz que junta, né? Ela junta no meio da mama, né? No seio ali, então ela fica junta a cicatriz para a gente conseguir uma boa retração. Tem as suas indicações, né? Mas eu acredito que sim, em determinados casos, sim. Só que é aquilo que eu falei, né? O que a gente tem notado é que pacientes acima de 50 anos já não têm um resultado tão legal com o Renuvium. Então, como o Renuvium ele age nessas fibras septicutâneas, então a gente precisa de pacientes mais jovens, com uma boa reposição de colágeno, para a gente conseguir esse resultado melhor. Então, se o paciente, por exemplo, paciente de 60 e poucos anos que quer fazer Renuvium e tem um pouco de flacidez, aí a gente já tem que ponderar um pouquinho, né? A indicação de fazer o Renuvium, que eu acho que aí sim seria melhor fazer a cirurgia de cicatriz, tanto do abdômen ou abdômen reverso. Uhum. Perguntaram também se ele torna o pós mais dolorido. Então, é isso que a gente está falando. Eu também estou conhecendo o Renuvium, né? A gente já tem 2 meses aí, são os primeiros pacientes. O que eu noto, tá? O que eu noto é que o pós-operatório tem sido muito mais tranquilo, tá? Mas é 2 meses ainda, eu já tenho 19 casos de pacientes que eu fiz o Renuvium. Então, o que eu tenho notado é isso. Os pacientes todos têm se comportado de uma maneira bem melhor. Eles têm pós-operatório bem tranquilo e estão realmente falando que eles estão sentindo menos dor do que comparando com os pacientes que não usaram Renuvium. Eu acho que é muito cedo para falar alguma coisa, né, para ter certeza disso, mas eu acredito que seria pelo menos a mesma dor da lipo, né? Querendo ou não, vai ter uma lipo associada, né? Então a gente tem que mais ou menos ponderar da lipo. Uhum. Perguntaram se pode ser feita na lipoaspiração tradicional ou é somente HD. Não tem problema nenhum. Pode fazer a lipoaspiração tradicional, a gente só precisa ter as cavitações, só precisa ter os buracos da lipo
para poder passar o aparelho na sequência, né? Então, ela pode ser feita na lipo convencional, na lipoaspiração, quando a gente faz as marcações, que seria a lipo HD, pode ser feito de qualquer forma. O importante é a gente fazer essa lipoaspiração, primeiro fazer essa lipoaspiração para ter essas cavitações, né, que são os espaços entre a gordura, que a gente possa encaixar o aparelho e tracionar ele para poder fazer essa retração de pele. Uhum. Sou ex-bariátrica. Posso usar o Renuvium? Pode, tá? Mas lembrando que alguns estudos já mostram que pacientes pós-bariátricos, tá? Pacientes acima de 50 anos e pacientes tabagistas, tá? Eles têm uma retração de pele um pouquinho inferior aos pacientes que não têm essas coisas, né? Que não são pós-bariátricos, que são mais jovens. Então, assim, uma paciente pós-bariátrica jovem, eu acho que vai ter uma retração bem legal, tá? Dependendo do grau de flacidez, né? Lembrando que o Renuva ele não substitui uma abdominoplastia, mas ele consegue uma retração bem importante e não trata a prótese muscular também. Então, tem que botar tudo, tem que ver a idade do paciente. Por exemplo, se for uma paciente de 60 anos, pós-bariátrica, com muita flacidez, aí não tem muito o que fazer, né? Aí tem que passar pela cirurgia do corte, né? Porque esse é o melhor tratamento para ela. Agora, se é uma paciente jovem que não ficou com muita flacidez, que está com o umbigo triste, aí sim eu acho que vale a pena a gente tentar o Renuvium, sim. Uhum. Perguntaram aqui sobre se ele aumenta muito o valor da cirurgia. Então, o Renuvium, ele é um aparelho muito caro, tá? Ele custa muito dinheiro, assim, para tu adquirir o aparelho. E além disso, a gente tem outro problema. O Renuvium, ele tem um consumível. Ele tem uma peça de mão que vem junto com o aparelho, que essa peça de mão, ela é descartável, tá? A gente só pode usar ela uma vez e jogar fora. Então, esse custo acaba que aumenta a cirurgia, tá? Então, querendo ou não, o Renuvium não é um procedimento barato, né? Ele é um procedimento um pouquinho mais caro mesmo, tá? Que é justamente por causa de todos esses poréns, o aparelho ser caro, o tempo cirúrgico aumenta bastante, né? Como eu tinha falado, e tem essa peça de mão que a gente só pode usar por cada paciente, né? Que ela é descartável. Uhum. Deixa eu ver aqui. É, existe alguma contraindicação no Renuvium? Contraindicação, assim, a princípio não existe, tá? A gente só tem que saber avaliar o paciente. As contraindicações de lipoaspiração, né? Paciente que já tem história de tromboembolismo pulmonar, que tem alguma doença trombofílica. Paciente que tem uma contraindicação cirúrgica seria uma contraindicação para o Renuvium. A gente tem que cuidar de pacientes que têm hérnia, tá? Que para passar o Renuvium a gente não deve passar antes de corrigir essa hérnia. Por exemplo, tem muitos pacientes que vão fazer lipo porque tem uma hérnia umbilical. Então, antes de passar o Renuvium, a gente vai lá e corrige essa hérnia para não ter problema desse gás, né? Porque o Renuvium ele faz o hélio virar plasma, mas muito hélio sai em forma de gás. E esse gás ele seca todo subcutâneo, ele fica embaixo da pele. Então, se tiver um buraquinho na aponeurose, né, que é onde vai se formar a hérnia, ele pode entrar para dentro da cavidade. Isso pode dar um pouco de dor abdominal, irritação peritoneal. Então, esse seria o grande porém, eu acho, é o paciente que tem uma hérnia. Tá? E as contraindicações seriam umas contraindicações cirúrgicas mesmo, né? O paciente que tem alguma coisa que impeça ele de fazer uma cirurgia, né? Uhum. Perguntaram como é o pós-operatório. Posso fazer a drenagem linfática, já que os tecidos são colados? Então, o que a gente está recomendando? Como é uma coisa muito nova, a gente está ainda estudando bastante isso da parte da drenagem linfática. O que eu acho que é importante no pós-operatório do Renuvium? Eu acho que é bom usar o tape, tá? Os tapes, não sei se já fez alguma live com uma fisioterapeuta que explicou um pouco do tape, né? Que é aquelas bandagens que a gente faz no pós-operatório imediato. E eu acho que às vezes é bom esperar pelo menos uma semana para começar a fazer a drenagem linfática, justamente para deixar o tecido se acomodar. E também depois de tirar esse tape, essa bandagem, eu acho que vale a pena o paciente usar aquela espuma também para o tecido colar uniforme todo, né? Que a espuma ela usa embaixo da malha do macaquinho, que é justamente para a gente conseguir que esses tecidos todos se grudem de forma homogênea, tá? Então, acho que esses seriam os maiores cuidados que a gente tem que fazer o Renuvium. Como o Renuvium emite muito gás, tá? Eu converso com as pacientes e explico as possibilidades de deixar um dreninho, tá? O dreno de sucção, que eu acho que ele é um dreno bom, tá? Para tirar esse ar, para tirar esse líquido que fica, né? Então, então acho que seria esses os cuidados maiores. É o taping, né? Esperar uma semana para começar a drenagem, se possível, tá? Não é obrigação, não é obrigatório, mas acho que vale a pena esperar pelo menos uma semana para começar e usar o dreninho, o Portovac, né? O Suctor, né? Depende de qual que nós estamos falando. Uhum. Aqui tem uma pergunta interessante. A Aninha perguntou: um aparelho apenas pode ser usado em todas as partes do corpo durante a cirurgia,
quantas horas o aparelho aguenta? Então, o aparelho, a pistola, ela tem uma duração de 24 horas, tá? Ela tem um chip que após 24 horas ela para de funcionar. E ela não é esterilizável, né? Então, já 6 horas o aparelho o tempo de aparelho pode durar 24 horas sendo usado direto, né? O que acontece é que pode acabar o gás, né? O que o gás ele vem é tipo um torpedo de oxigênio, né? Só que esse torpedo ele contém um gás hélio. Então é até acabar o gás hélio. Eu acho que um gás hélio deve durar umas 24 horas, mais ou menos, ou até mais, usando direto, né? E se acabar o gás hélio, tu pode ir lá e trocar o gás, tá? Claro que ninguém vai ficar mais de 6 horas fazendo uma cirurgia de lipo, mas ele aguenta todas as partes do corpo bem tranquilo, assim, isso aí sem problema nenhum, essa pistola. Uhum. Aqui tem até uma pergunta sobre a pistola, se ela é reutilizável. Não, ela não é reutilizável, é isso que eu falei. Ela tem esse chip que em 24 horas ela para de funcionar e ela é descartável, né? A gente usa ela e depois a gente tem que jogar fora, né? Tem que jogar no lixo específico, né? Porque ela é contaminada, né? E não tem como esterilizar. Ela é de plástico, ela é canulada, né? Então, não tem como esterilizar. Ela é canulada porque é onde passa o gás, né? Então, É a não mesma tem. coisa que uma agulha, né? Uma injeção, uma seringa. É, Não ela pode ser é, usada em não mais pode uma ser, não pessoa. pode ser reutilizada, isso mesmo, não pode ser usada, até porque o material é de plástico. É diferente de uma cama de lipoaspiração, que é um material todo produzido para ser esterilizado, né? Então, numa cama de lipoaspiração, material de metal, próprio para esterilização. Esse não tem como ser esterilizado, ele tem que ser usado e jogado fora. Eu tava até guardando as minhas, né? Mas aí já tinha muitas, né? Quando eu tava com 16, eu tive que jogar uma, levei para o hospital e pedi para descartar, né? Porque elas são descartáveis, né? Dá pena, né? Porque é bem complexa assim a pistola, mas não tem como, né? Tem que descartar. Daqui a pouco vai guardar 1.000 pistolas, não dá, É né? isso que eu tava fazendo, né? Tava guardando, aí não tinha mais onde colocar, né? Aí tive que levar e jogar fora. Uhum. Perguntaram se pode ser feito o renúvel mais de uma vez. Pode sim. Eu não tenho nenhum caso ainda que eu tive que fazer mais de uma vez, né? Porque eu comecei a usar o aparelho agora, mas eu não vejo problema nenhum de usar ele depois, né? Claro que tem que esperar até os 9 meses que o aparelho vai ficar agindo, né? Até os 9 meses a gente tem estímulo de colágeno, a gente vai ter retração. E depois disso, pode fazer de novo, né? Só tem que fazer todo o procedimento cirúrgico novamente, mas não tem problema nenhum. Uhum. Posso fazer só renúvel? Então, a gente só precisa ter os espaços da lipoaspiração, da cânula da lipoaspiração. O que a gente faz no caso que a paciente não quer tirar gordura, não tem gordura para ser retirada? A gente passa a cânula de lipoaspiração sem lipoaspirar, sem estar conectada a uma seringa ou um lipoaspirador para fazer pressão negativa e tirar gordura. Aí só precisa fazer os buracos para ele poder passar na sequência. Então, sim, se o paciente quer fazer só passar o renúvel, ele vai ter que pelo menos fazer os buracos, tem que ser no centro cirúrgico, né, para o aparelho poder passar. Mas não precisa tirar a gordura, né? Uhum. Mesmo o Aqui paciente for. até tinha uma pergunta, não pode ser feito em consultório, né? Não, não tem como ser feito em consultório, né? A não ser se for uma clínica especializada que tem alvará para fazer operações, né? Porque é um procedimento cirúrgico, né? Então tem que ter todo um aparato, tem que ser com anestesia, tá? É, é um procedimento que ele é como se fosse uma lipoaspiração, né? E não vale a pena tu usar a peça para uma parte específica do corpo, né? Porque a peça é cara, né? Então bom seria usar para tudo já. Aí tu vai pagar uma super caro, por exemplo, para fazer uma área bem pequena, como no braço, por exemplo, que daria uma ali pequena no consultório. Mas aí não vale a pena, né? Porque vai subir bastante o preço, né? Então é melhor fazer no centro cirúrgico e usar todas as partes. Uhum. Depois de quanto tempo de ter filhos, posso fazer lipoaspiração e renúvel? Depois de quanto tempo o quê? Desculpa. De Quer gravidez. dizer, gravidez? Então, eu indico assim de 3 a 6 meses, tá? E o paciente tem que ter parado de amamentar, né? A mulher tem que ter parado de amamentar para poder fazer essa cirurgia. Mas de 3 a 6 meses, dependendo de como ela vai estar, ela já pode fazer o procedimento cirúrgico sem problema nenhum. Aqui perguntaram, todos os pacientes usam dreno? Quanto tempo com dreno? Não, eu deixo essa opção bem para o paciente, tá? Eu explico, né, do dreno, ou eu deixo um dos portais, né, que é o buraquinho que a gente faz para entrar a cânula da lipoaspiração um pouquinho aberto. As duas coisas são diferentes. Com o dreno, tá? O dreno ele ajuda a guiar mais essa secreção que sai, né? Se eu deixo um pouquinho aberto, molha toda a cama, molha a malha, então às vezes é um pouco desconfortável também, tá? Então isso eu deixo bem para o paciente. Por exemplo, tem pacientes que querem, tipo, estão em home office, querem trabalhar em 48 horas, alguma coisa assim, né? Eu explico, né, que eu não tenho como garantir que ele vai conseguir voltar em 48 horas, né? Mas da minha parte eu libero.
porque a dor é muito subjetiva. Tem pacientes que sentem muita dor, ficam muito fracos depois da lipoaspiração, e tem pacientes que não sentem nada, né? Que estão sem dor, que voltam, podem trabalhar bem tranquilo. Então, isso tudo a gente explica bem no pré-operatório e no pós-operatório, para a gente poder avaliar se o paciente quer ou não usar o dreno, né? Aí o paciente diz, ele vai ter que sair em 3, 4 dias. Bom, aí daí não vale a pena às vezes botar o dreno. Eu gosto que o dreno fique pelo menos 5 dias, tá? Eu acho 5 dias ali com o dreno, pelo menos para sair bem essa secreção, né? Porque antes de lipoaspirar a gente injeta aquela solução com adrenalina, injeta bastante soro. Então essa gordura fica saindo um pouco de gordura, a gordura emulsificada. Então às vezes o dreno é bom pelo menos para guiar isso, tá? E vai ajudar a ter uma recuperação mais rápida também, eu acredito, porque vai sair essa secreção mais e ele vai guiar melhor, tá? Mas isso eu deixo bem pelo paciente, eu deixo o paciente decidir. Tem pacientes que têm pavor de dreno, né? Várias pessoas têm pavor de dreno. Então, não, tudo bem, a gente pode deixar sem dreno, só que tem esse porém. Eu deixo um pouquinho abertinho ali um dos portais da lipo e sai bastante secreção, né? Sai bastante líquido, aí molha a cama, assusta às vezes, né? Mas eu tento deixar, já tento explicar isso bem antes, vai sair bastante líquido, não te assusta, porque às vezes assusta mesmo. E mesmo explicando, às vezes fala, doutor, tá saindo muita secreção, tá muita coisa. Às vezes acha que é sangue, não é sangue, é só essa secreção mesmo, né? Tem um pouquinho de sangue que já saiu, que não tá saindo agora, né? É um sangue ativo, né? É um sangramento ativo. Mas não precisa se preocupar, vai sair bastante líquido, é assim mesmo que funciona o pós-operatório, tá? Então eu deixo para o paciente decidir. Uhum. A partir de que idade pode usar o Renuvium? Não tem uma idade, né, que a gente precisa usar o Renuvium, tá? Eu acho que o ideal é sempre depois dos 18 anos, né, para fazer lipoaspiração, né? Já tem uma maior idade, mas não tem uma idade limítrofe, né? Pode usar quando quiser, né? Não tem problema nenhum. Uhum. A Paula perguntou: quem tem lúpus sistêmico pode fazer o Renuvium? Existe algum risco? Existe, né? Porque quem tem lúpus tem que ver as medicações que a paciente está usando, né? Às vezes usa corticoides, às vezes está usando algum imunossupressor, às vezes já tem algum problema no rim, tá? Alguma coisa que o lúpus gera várias doenças associadas ao lúpus, né? Então o que acontece? Tem que ter esse cuidado da parte do reumatologista que está acompanhando, ver se está usando algum imunossupressor. Se estiver usando algum imunossupressor, o imunossupressor ele baixa a imunidade. Então aumenta os riscos de infecção, aumenta todos os riscos cirúrgicos, né? Então, aí qualquer cirurgia estética ela tem que ser ponderada, tá? Em relação ao lúpus. Mas se tiver uma liberação do reumatologista, o lúpus estiver bem controlado, ela conseguir parar com os imunossupressores para fazer a cirurgia, ela pode sim fazer a cirurgia sem problema nenhum. Uhum. Ali tava vendo, né? Uma menina mandou que ela e o marido dela fizeram o Renuvium. Então até os homens estão usando o Renuvium. Tá fazendo. Para homens tem funcionado muito bem também, eu tenho notado, né? A gente faz a marcação também, os quadradinhos, nos homens também. Aí nos primeiros dias ele perde um pouquinho dos quadradinhos, porque o Renuvium ele bota bastante ar. Então ele disseca, então demora um pouquinho mais para aparecer os quadradinhos, né? Mas em 2 semanas já começa a agir, a retração é bem maior. E o pós-operatório, eu tenho notado que os pacientes têm, é isso que eu falei, né? Eles têm notado que eles têm se queixado bem menos de dor, né? Então, está sendo um resultado bem legal, principalmente naqueles homens que já tem um pouquinho de flacidez, né? Então vale a pena a gente usar o Renuvium. O Renuvium é um tratamento que a gente consegue dar o melhor para o paciente, né? Com essa retração de pele, melhora essa qualidade da pele também, né? Uhum. Perguntaram se o Renuvium dá mais cintura. Ele vai dar mais retração de pele, tá? Então, uma lipo bem feita, né? E se a gente retrair bem essa pele, talvez ele consiga dar um pouquinho mais de cintura, tá? Mas ele não... O que vai dar cintura vai ser a lipoaspiração, né? Mas ele vai grudar melhor essa pele. Mas eu acho que a pele grudada e a lipoaspiração vai ser pouca diferença, né? Uhum. Perguntaram se o efeito do Renuvium é permanente ou é igual ao Sculptra. Então, ninguém sabe isso ainda, tá? Até 2 anos, o Renuvium ele já tem estudos que mostraram que ele continua até 2 anos, tá? E eu acredito que como ele faz esse estímulo essa fibrose, esses fibroblastos, eu acho que esse aparelho vai bastante tempo, tá? Mas eu não sei te dizer quanto tempo que ele vai durar, né? Até porque se o paciente engravidar depois, ele pode perder o resultado sim, tá? Então a gente não tem uma previsibilidade de quanto tempo vai durar esse aparelho, esse resultado, né? Uhum. Aqui a menina que falou que fez a cirurgia com o doutor, a Emanu, Emanuela. isso, ela mandou uma pergunta, mas eu não entendi o que ela disse. Então, se ela puder enviar novamente, que não Tá. entendi. Perguntaram também aqui sobre como fica o Renuvium no pescoço. Então, o paciente tem que ter um pouco de flacidez. Na região da papada, nessa região aqui, se tiver um pouco de flacidez, tá?
a gente aplica e ele tem resultados bem impressionantes mesmo. Eu acho que é o resultado que eu mais notei diferença, assim, de que gruda a pele mesmo, né? O paciente pode ter aquela papada bem flácida, a gente tem aplicado o Renuve e está conseguindo uma retração bem legal nessa pele que está sobrando um pouquinho ali. E também dá pra fazer sem lipo, só Renuvium aqui? Então, é isso que eu te falei. A gente tem que fazer só a cavitação, né? Só fazer os buraquinhos, né? Isso a gente pode fazer sem aspirar, né? E daí no final a gente passa o aparelho, né? A gente só faz os buraquinhos só para ele perder, porque o aparelho não tem, ele é de plástico. Se eu forçar ele na gordura, ele vai quebrar. Então eu preciso ir com a cânula, pelo menos para fazer os espaços para poder botar o aparelho para fazer essa retração de pele. Mas sim, o paciente pode ter só a flacidez, a gente vai lá, passa a cânula, passa alguma coisa, e depois a gente traciona e passa o aparelho depois sem tirar gordura, né? Então é bem legal, na papada ele funciona muito bem. Então é algo bem delicado, tem que ser bem minucioso, né, na parte É, do... tem que ser, ainda mais na região da papada, né? A gente tem que ir bem devagarzinho, tem que cuidar toda a inervação, né, do nervo facial, né, do marginal da mandíbula, para não ter problema. Então, por isso que tem que ter todo um cuidado para usar o Renuvium, né? Que esse plasma, ele sai bastante quente, tá? Ele sai quente, o plasma, e como ele sai o plasma, ele sai bastante gás hélio. É como se apertar no desodorante, né? O desodorante, quando ele sai gelado, né? Então, por quê? Então, esse plasma sai bem quente, mas o gás que se expande, ele já resfria o tecido para não ter queimaduras, para não acontecer mais nada, para não acontecer nada. Mas quando tá dentro sempre tem que cuidar a parte dos nervos, né? Que tem todo o nervo do marginal da mandíbula, para não ficar com alteração no sorriso, né? Então a gente tem que cuidar essa parte. Uhum. Aqui o RS Evin, ele falou assim: estou adorando minha recuperação do Renuvium. Super recomendo a todos os homens. Não preciso me matar na academia agora. Mas é aquela coisa, né? Eu sempre falo para os pacientes. A lipoaspiração, para a gente ter o resultado ideal, tem que ser as duas coisas juntas, né? O paciente tem que manter uma dieta regrada, tem que fazer atividades físicas para poder manter um resultado da lipoaspiração melhor, né? Então tem que trabalhar toda essa parte da musculatura. Mas com certeza, né? A lipoaspiração ela é um up bem alto, assim, para o paciente se manter depois. Mas ele precisa, né, também tomar todos esses cuidados no pós-operatório. Eu falei que não eram para mandar sobre mamas, mas aqui tem uma que é interessante. Perguntaram se o Renuvium pode substituir a mastopexia. Não, não pode. Assim, eu já vi alguns mostrando, alguns americanos mostrando eles usarem no Renuva na mama, mas na minha opinião, não. Tá, eu acho que não dá para substituir uma mastopexia. Infelizmente não dá, né? Se desse seria o ideal, né? Mas não. Para para mastopexia não. O Renuva é uma coisa, né, para flacidez, até se tiver um pouquinho de sobra lateral, alguma coisa que a gente pode passar na lateral da mama, né? Mas para mastopexia, assim, para levantar a mama, não tem como ser o Renuve. Uhum. Perguntaram se nas axilas ele funciona bem. Funciona assim, a gente pode passar, se o paciente tem flacidez aqui na região da axila ou nessa região mais lateral da mama, também a gente pode aplicar, a gente consegue uma retração bem boa também. Dentro se o paciente tiver aqueles critérios, né? O paciente não tiver uma idade muito avançada, né? Tiver menos de 60 anos, menos de 50 anos, eu acho que seria o ideal, assim, para ele, para a gente conseguir ter um resultado melhor. E não tiver uma flacidez tão exagerada, né? Que a gente tem sempre um limite para essa retração de pele. Agora me veio uma pergunta na cabeça, que as meninas sempre falam de simastia, né? Então ele ajudaria a colar a pele aqui no meio da simastia? Não, o problema da simastia é porque o paciente tem glândula mamária no meio, né? A simastia, o paciente tem glândula mamária e essa glândula mamária chega até o meio. Então não tem como tratar essa glândula, tá? Você pode passar e vai ter uma retração, mas vai continuar abaulado, porque aquilo ali é glândula mamária. Simastia é uma coisa muito difícil de tratar, muito difícil mesmo, né? Justamente porque tem a glândula e eu acho que o paciente que tem simastia ele tem que saber que aquilo ali é parte dele, né? Isso não é uma doença, não é nada, ele tem simastia e é a anatomia dele. Não tem muito como tratar isso aí. Uhum. Perguntaram como dormir após o Renuvium. Vamos dormir da mesma forma que a gente dorme depois de uma lipoaspiração, né? De barriga para baixo, de barriga para cima. E só, com a cabeceira mais elevada nos primeiros dias, né? Que eu acho que fica um pouquinho mais confortável. E não tem outra restrição maior, né? Vai ter que dormir com a malha, com a espuma. Às vezes é bom botar uma toalha embaixo, né? Porque sai bastante secreção, mas é o que eu oriento é dormir de barriga para cima. Pode dormir esticado, né? Que nem abdominoplastia, que tem que dormir meio sentado, né? Mas os primeiros dias eu acho que o paciente fica um pouco mais confortável se ele dormir um pouquinho, uma cabeceira um pouquinho mais elevada, né? Mas dormir normal, sem problema nenhum. Uhum. A Ellen falou assim: fiz lipo HD há 3 meses e fiquei com flacidez acima do umbigo. Posso fazer o Renuvium? Pode, acredito que pode fazer o Renuvium sim, só que tem que esperar os 6 meses do pós-operatório terminar, né? Que é quando os tecidos vão estar todos cicatrizados para avaliar mesmo como ficou essa flacidez. A partir daí, sim, ela pode fazer a lipoaspiração com o Renuvium,
Daí ela vai ter que fazer uma nova lipoaspiração, ou pelo menos fazer as novas cavitações no centro cirúrgico de novo, e depois aplicar esse aparelho, né? Pra gente conseguir essa retração. Mas, claro, pode sim, se ela ficou com flacidez, né? Porque esse é um dos grandes problemas da lipoaspiração, né? Essa flacidez que fica geralmente acima do umbigo triste, que a gente chama, né? Então, o Renuva, ele é bem, ele funciona muito bem para essa parte. Uhum. Perguntaram se o Renuvium pode diminuir a celulite. Não, o que diminui a celulite é a gente fazer a subincision, né, que é as incisõezinhas, e botar um pouquinho de gordura ou algum outro preenchimento, né? Mas o Renuva não é para tratamento de celulite, tá? Ele melhora a flacidez. Uhum. Perguntaram também se ele melhora o aspecto da fibrose. Então, em relação à fibrose, não é. O que eu vou dizer? Eu tenho que saber direito o que é a fibrose que a paciente está falando, tá? Porque a fibrose pode ser alguma irregularidade, né, da lipoaspiração, ou pode ser um tecido cicatricial. E não, ele não é para isso, né? Ele é para flacidez. A fibrose, provavelmente, se ela tem uma fibrose, dependendo do que é a fibrose que ela está falando, né? A gente tem que liberar essa fibrose com algum aparelho ou com alguma cânula que tenha alguma lâmina, e depois colocar gordura para evitar que essa fibrose aconteça de novo, né? O que é a fibrose? A fibrose é um tecido de cicatrização que faz essa pele grudar mais em algum lugar que outro. Às vezes não é fibrose, às vezes é só uma regularidade da própria lipo. Então, o Renuvium não é para fibrose, ele não serve para tratar a fibrose, né? Uhum. Perguntaram se precisa de muita gordura para corrigir uma depressão trocantérica. Depende do grau de depressão que o paciente tem, tá? E depende do que ele quer, se é só corrigir ou se ele quer aumentar e ficar. Porque a depressão trocantérica é a inserção da cabeça do fêmur com o acetábulo no quadril, na bacia, né? Então, ali realmente, tu vai ver essas atletas, elas vão ter o glúteo com um buraquinho nessa região. Então, depende muito do que o paciente quer, não tem como prever o que ela precisa. Às vezes tem paciente que com 50 ml vai corrigir, outros com 100, outros vão precisar de 300 a 400 para corrigir, né? Então, isso varia muito, e depende do que ela vai querer, porque às vezes o paciente quer aumentar o glúteo como um todo, né? Então, a gente pode botar até 1.000 ml em cada glúteo, até mais, né? De gordura, né? Lembrando que ela vai ter essa absorção de 30%. Mas varia muito, né? A quantidade, tem pacientes que a gente bota 100 e já vai resolver, tem outros que não vai. 100 não vai fazer nada, né? 100 não vai nem fazer diferença. Então, a gente tem que sempre procurar um pouquinho mais. Então, não tem como falar a quantidade, né? Tava lendo ali os comentários. Aqui tem de casal que tá fazendo cirurgia Aham, junto, fiz né? vários casais, Então, é bem, um tá bem ficando legal. bonito pro outro, mas as mulheres que estão se cuidando, os homens também. Legal isso. É bem legal. Eu peguei vários casais mesmo, agora que tu falou que eu me dei conta mesmo. Eu vejo eles comentando aqui também, né? Muito Aham. legal. É, Deixa eu ver aqui na caixinha de perguntas. Tem que manter na academia os resultados, né, doutor? Sim, tem que se manter. É importante, né? Para quanto mais, para a gente conseguir um resultado mais duradouro, né? A lipoaspiração, ela é um passo, né? Não depende muito do paciente, né? Vamos dizer 50-50, né? Não adianta tu fazer uma lipoaspiração, não fazer academia, comer bastante, tu vai engordar e tu vai adquirir gorduras. Talvez não especificamente nos lugares que foram aspirados, mas vai perder o resultado da lipoaspiração. Então a gente tem que sempre ponderar. Vai passar, porque a lipoaspiração, querendo ou não, é aquilo que eu falei, a dor tem pacientes que vai sentir dor, tu vai ficar um pouco limitado, tu não vai poder pegar sol. Então tu tem que botar tudo isso, ponderar tudo isso e ver se vai valer a pena, se tu vai realmente se dedicar. Se tu acha que tu não vai conseguir seguir uma dieta, então, às vezes não vale a pena fazer. Então, isso eu sempre chego para o paciente e deixo bem claro isso com os meus pacientes. A gente senta, a gente conversa e explica, ó, a gente tem que saber se é realmente isso que tu procura, que não é lipoaspiração, não é, eu tô gordinho, vou fazer uma lipoaspiração, não é assim, a lipoaspiração é um passo, né, para várias coisas. Então, o paciente ele tem que seguir uma dieta, ele tem que se manter, né, fazendo isso aí, e a lipoaspiração é para isso, a lipoaspiração não é para emagrecer, né, a lipoaspiração é para ajudar, né, para manter o corpo mais bonito, fazer uma escultura do corpo melhor, né? Mas não para emagrecer, ela não serve para isso. Então o paciente tem que seguir a dieta e seguir atividades físicas. Uhum. A Dan perguntou: Renuvium retrai pele do rosto? Sim, retrai a pele do rosto também. Tu pode aplicar na região da face, do pescoço, não tem problema. Uhum. A Manu aqui, ela mandou a pergunta agora certinho. O Renuvium dá uma sensação de repuxar a pele. Pelo menos é isso que estou sentindo. E os roxos são bem menores. Então, isso é exatamente o que ela falou. Os roxos estão sendo bem menores. Eu não sei se é porque a pele está comprimindo ali, que é aquela gruda mais, que diminui os roxos, mas isso é uma coisa que eu notei em quase 100% dos meus pacientes. Os roxos, né, as equimoses, estão bem menores nesses pacientes do Renúvel. Não tem como afirmar nada, né? Não tem, porque a medicina toda é baseada em evidências científicas. E a gente não tem essas evidências ainda, né? A gente precisa botar isso no papel e realmente ver se a gente consegue comprovar que ele realmente deixa menos equimoses, né?
Uhum. Perguntaram se o Renuvium pode causar estrias na pele. Não, não é. As estrias na pele, elas são causadas pela distensão dos tecidos, tá? O que acontece? Geralmente quando a mama cresce muito rápido, tá? Quando o paciente está em fase de crescimento, algumas áreas pode romper, quando engravida. Então o que acontece? Pacientes mais jovens, eles têm essas fibras de colágeno, fibras elásticas, elas são mais firmes, tá? Então se tu esticar, por exemplo, se botar uma prótese muito grande num paciente muito jovem, essas fibras rompem e vai formar as estrias. Então, geralmente as estrias, elas são para distensão, é quando distende os tecidos, né? Muito rápido, uma forma muito rápida, que não dá tempo de ele se acomodar. Então, o Renuvium não faz isso, ele faz justamente o contrário, ele retrai, então ele não aumenta as estrias, isso ele não faz, tá? Ele não melhora as estrias e não aumenta as estrias, ele não causa estrias nem nada, tá? O que causa as estrias são esses crescimentos muito rápidos, né? Por exemplo, algum fisiculturista faz muita academia, cresce o braço muito rápido, é muito jovem, vai encher de estrias no braço. Uma paciente que engravida, tá? Muito jovem, vai ficar com estrias na barriga, tá? Uma paciente que bota uma prótese muito grande quando ele é muito jovem, vai ficar com estrias na mama. Então, tudo isso a gente tem que... Quando a mama cresce muito rápido, também em pouco tempo, também vai ficar com estrias na mama. Então, as estrias são causadas pela essa distensão do tecido, não pelo Renuvium, não. Ele faz o contrário, ele contrai esses tecidos, né? Uhum. Eu li um estudo, não lembro onde, parece que é depois dos 25 ou 27 anos que é menos chances de ter estrias. É É, verdade? não tem um número X, assim, tá? O que eu já li, que eu já ouvi em congressos, é 23 anos, tá? 23 anos é o número, vamos dizer, o número que eles orientam a que tu pode usar uma prótese um pouquinho menor. Abaixo de 23 anos, eu sou bem comedido no tamanho da prótese e eu explico pro paciente. Bota uma prótese menor, né? Pondera, se tu quer botar uma prótese menor, espera passar os 23 anos, depois coloca, ou espera passar os 23 para colocar uma vez só a prótese, né? Porque não adianta tu ter 20 anos, que ele quer uma coisa bem grande, ficar com estrias que vão ficar o resto da vida, né? Então isso aí tem que ser. Então fica com uma mão um pouquinho maior ou espera até os 23 para fazer a cirurgia, né? Uhum. A Cris, ela mandou, a famosa pochete, dá para ter um bom resultado com a lipo e Renuvium? Sim, eu acredito que sim, tá? Se o paciente for jovem, essa pochete tiver placidez, que a gente consiga ter essa retração de pele só com o Renúvel, sim, a gente consegue resultado bem legal nessa parte da pochete, tá? O Renúvel funciona muito bem nessa área. Uhum. A Prica perguntou, existe possibilidade de fazer lipo somente dos lados sem precisar mexer na barriga? Existe. Existe sim, não tem problema nenhum, tá? Mas eu acredito que a lipo ela tem que ser feita tipo, em toda a região do corpo, né? Para não ficar uma área diferente da outra, né? Então isso tem que cuidar bastante. Às vezes a gente faz só uma lipo só da região das costas, vai ficar magrinho, vai ter um pouquinho de gordurinha a mais ali. É isso que acaba notando que o paciente fez lipoaspiração, né? Aí quando faz uma lipoaspiração na barriga, não faz no braço, aí o paciente continua com o braço gordinho e com a barriga chapada. Então são coisas que tem que avaliar, né? Bem certinho isso aí. Uhum. Aqui na caixinha de perguntas. Como estão as evidências do Renuvium em pacientes pós-bariátricas? E perguntaram também se o doutor já viu algum resultado pós-bariátrica. Então, a pós-bariátrica eu só fiz uma paciente, tá? E ela teve uma retração bem legal. Só que é isso que eu digo, a gente tem 15, 20 dias de pós-operatório. Então ainda não tem como afirmar como vai ser essa retração ainda, tá? Mas o que eu tenho notado é que está funcionando muito bem, tá? Isso é um paciente jovem também, né? Isso tem que deixar bem claro. É um paciente bem jovem que fez a cirurgia, tinha flacidez. Ela não queria de jeito nenhum fazer abdominoplastia, isso que tem que ser ponderado também, né? Sem, eu quero tudo bom, vamos tentar fazer o renúvero para ver o que a gente consegue melhorar. Mas é muito difícil garantir alguma coisa nesses pacientes, né? Eu acho que vai realmente melhorar, eu acho que vai ficar muito bom, mas é difícil, né? Porque pacientes pós-bariátricos, eles perdem muito colágeno, né? E essas fibras, então, tipo, o resultado não é tão bom que nem um paciente que não é pós-bariátrico. Uhum. O doutor poderia explicar como funciona o Renuvium em termos técnicos e científicos? Então, o renúvel, ele transforma, ele usa a energia para transformar o gás hélio, né? O gás hélio ele vem num torpedo de gás hélio e ele transforma, ele tem todo um mecanismo, né, que ele transforma esse gás hélio em plasma. Então ele sai um jato de plasma, sai bastante gás hélio, mas é o jato de plasma que sai. E esse jato de plasma, ele vai energizar essas fibras septicutâneas, tá? Ele vai ionizar elas e faz essa contração direto. Então ele começa com essa contração. E além disso tem o calor local, né? Que ele vai até 80 graus, mais 81 graus. Então o próprio calor também estimula a contração, tá? E estimula a produção de fibroblastos, estimula os fibroblastos a produzirem colágeno, né? Então essa contração ela vai aumentando até os 6 e 9 meses, né? Então ele age de duas formas. Ele age com o gás hélio, né? Com esse plasma, desculpa, com plasma de hélio, que vai ionizar essas fibras, tá?
e o calor da radiofrequência. Então, essas duas partes que vão fazer a contração de pele. Uhum. Obrigada. Perguntaram se toda paciente precisa tomar a injeção. Do Clexane, eu acho que ela quer saber do anticoagulante, né? Eh, não é todo paciente, né? Paciente jovem, que não tem comorbidades, tá? Uma cirurgia que vai um pouco mais rápido, ele não precisa fazer injeção, tá? Agora, se é um paciente que é um pouquinho mais velho, tá? Acima dos seus 40 anos, a cirurgia foi bem demorada, aí vale a pena fazer a injeção. Para avaliar cada caso, a gente tem um protocolo, que é um protocolo de Caprini, né? Que a gente usa. Que a gente bota e vê o score que o paciente faz, e a partir daí a gente vê se o paciente vai ter que usar algum medicamento anticoagulante, né, que no caso seria essa injeção, que eu acho que é isso que ela está falando da injeção, ou se só as medidas de deambulação precoce, o paciente já sair caminhando logo em seguida que acorda a anestesia e usar meia elástica vai ser suficiente. Então, cada paciente a gente bota nesse score e avalia se esse paciente vai precisar ou não de anticoagulação. Uhum. Perguntaram como fazer o enxerto não ser absorvido. Não tem, tá? Tomar todos os cuidados na retirada da gordura, né? Usar cânulas adequadas, cânulas próprias e para diminuir o trauma, tá? Tem gente que diz que até a vibração do Vibrolipo ou do Vibrofit pode dar trauma nessa gordura. Mas a princípio não tem nenhum estudo que consiga comprovar isso, né? Então, o que eu acredito, já tem gente que diz que funciona melhor, outros que dizem, alguns estudos que dizem que funciona melhor, outros dizem que funciona pior. Então, assim, não tem muito o que fazer. O que a gente sabe é que em torno de 30% dessa gordura que a gente vai injetar, ela vai ser absorvida, tá? Isso é o que a gente tem de concreto, assim. E tem que ter cuidado na hora de aspirar a gordura. Tem gente que fala que aspirar com a seringa, às vezes, é melhor para ter menos trauma da gordura. Que às vezes a pressão negativa que o vácuo faz no aparelho é muito alta e pode traumatizar essa gordura. Tem gente que fala em centrifugar, usar a centrífuga para melhorar essa pega da gordura. Tem gente que manda lavar a gordura. Então, quando tem muita coisa, é porque ninguém sabe certo o que é melhor, né? Então, tem várias técnicas, vários jeitos de fazer isso aí. O que a gente sabe é que a gente tem que cuidar para manter a gordura o tempo inteiro estéreo, né? Para não ter infecção dessa gordura, porque se tiver infecção nessa gordura enxertada, aí provavelmente o paciente vai perder todo o enxerto de gordura, ou pode até ter que drenar, fazer uma coisa mais grave. Então, a gente tem que manter ela estéreo, né? E a forma que a gente tem para preparar essa gordura varia, tem milhões de formas de ser preparadas. Então, a gente tem que tomar esses cuidados, né? E usar o plano, né? O plano que a gente, por exemplo, na lipoenxertia aguda, a gente não pode botar gordura dentro do músculo mais, né? A sociedade fez uma recomendação, os americanos já viram, então a gente tem que sempre botar no subcutâneo. Dentro do músculo, a pega dessa gordura era melhor, pegava mais, mas tinha mais risco para o paciente, né? Então, tudo isso a gente tem que colocar, ponderar, né, na hora de fazer essa lipoenxertia. Mas o que a gente tem que saber é que 30% vai ser absorvido, não tem muito como evitar isso. Uhum. Quais os riscos da gordura voltar? Assim, o que eu explico para o paciente, tá? Quando a gente lipoaspira, a gente diminui muito o número de células de gordura, tá? A gente vai diminuir o número das células de gordura. Mas uma célula de gordura, ela tem um vacúolo, né? Que acumula muita gordura. Então, uma célula de gordura pode ficar do tamanho de 10, tá? Então, talvez não volte como era antes, mas essa gordura vai voltar também, tá? Então, por isso que não adianta a lipoaspiração, ela não vai, o paciente engordar, ele vai engordar, tá? Mesmo, talvez não engorde tanto, mas vai acabar, porque uma célula de gordura que fique, que vai ficar, né? A gente não tira todas as células, ela acaba que ela pode ficar também de 10, vamos dar um exemplo assim, né? Então acaba que ela pode voltar. Uhum. Tenho medo de fazer lipo HD e engordar e ficar deformada. Por isso é importante a indicação? Então, isso é um dos motivos de ser indicado e o paciente tem que estar preparado, mas assim, qualquer lipo que o paciente fizer e ele engordar, vai ficar com aspecto feio, tá? Então tem que ter sempre esse cuidado a gente fazer lipoaspiração e saber que o paciente tem que manter uma dieta depois de fazer lipoaspiração. Mas a lipo convencional também. Se o paciente engordar com a lipo convencional também vai ficar feio, tá? Então, assim, não é a lipo HD que o paciente não pode engordar. Qualquer lipo que o paciente vai fazer, ele tem que tomar os cuidados de não engordar, tá? Mas não vai ficar deformada nem nada, né? Não acredito que ela vai ficar deformada. Talvez não fique bonita a barriga, porque ela vai engordar, mas mesmo assim, todo mundo que fica mais gordinho, a barriga não fica bonita, né? Não adianta. Mas não é lipo HD que vai se prejudicar mais ou menos, vai deixar deformado, isso não, tá? O que fica muito feio é o homem, né? Quando faz os quadradinhos, né? Que engorda muito. Porque daí parece tartaruga ninja, que a gente chama alguma coisa. Então, para homem, sim, o homem tem que se cuidar muito, né, para manter uma dieta. E isso nos homens que a gente pondera mais, tá? Porque como nas mulheres a gente só marca a linha média, a linha lateral, a não sei que a mulher queira, que faça os quadradinhos, que eu pessoalmente não gosto, tá? Tem que ter um cuidado muito maior, porque se engordar nos homens, aí sim vai ficar feio, né? Porque aí vai ficar com bastante gordura e com aquelas marcações dos quadradinhos. Nas mulheres, quando a gente só faz essa linha média e as linhas laterais, o resultado fica bem, bem tranquilo.
Uhum. Perguntaram se na lipo HD pode lipoaspirar mais gordura do que na lipo tradicional. Não, assim, existe uma regulação do CFM, tá? Que foi alguém que foi lá e descreveu isso, que a gente pode respirar 7% do peso do paciente, tá? Então esse é o limite que a gente tem que seguir. Mas isso não é isso é um limite que a gente tem, que a gente faz uma medicina defensiva, né? É a legislação que diz isso, mas não é uma coisa arbitrária. Então a gente, em qualquer lipo, a gente pode tirar até 7% do peso do paciente, tá? Então, a gente tem que seguir mais ou menos esses critérios para não ter, por exemplo, paciente de 100 quilos, a gente pode tirar até 7 litros, né? Para vocês terem uma ideia, mais ou menos, o que a gente pode fazer numa lipoaspiração. Então, a gente tem que respeitar isso aí, mas não é uma que tu vai poder tirar mais, uma que vai poder tirar menos. Eu acho que com as tecnologias, porque isso é uma coisa que foi antigo muito tempo, né? Hoje em dia a gente filtra com mais solução de adrenalina, a gente coloca mais solução de adrenalina, a gente cuida muito mais da temperatura dos pacientes para os pacientes não ficarem com frio, a gente usa tecnologia, tudo isso diminui o trauma cirúrgico. Então, eu acho que hoje em dia a gente poderia ter uma segurança maior para lipoaspirar, né? E que é os que dizem, já tem vários artigos que comprovam essa segurança. Mas no Brasil a gente segue uma regulação do CFM que diz que é até 7% do peso que a gente pode fazer numa lipoaspiração. Então a gente tem que seguir esse critério. Uhum. O que o doutor acha de usar a gordura lipoaspirada para preencher lábios, rosto e mamas? Então, depende, tá? Vamos lá. Lábio, o resultado eu tenho muito ruim. Muito ruim, porque o paciente mexe muito o lábio, então tem uma absorção muito grande. Então, por mais que a gente coloque bastante gordura no lábio, eu tenho notado que lábio tem muita absorção. Então, eu acho que lábio, para preencher, eu acho que vale muito mais a pena usar o ácido hialurônico, né? Preenchedor de ácido hialurônico. Agora, para outras regiões da face. Região malar, região do bigode chinês, tá? As ruguinhas aqui da testa, que a gente pode aplicar também um pouquinho de gordura do nanoenxerto. Se quiser aplicar um pouquinho na pálpebra, com muito cuidado, a gente pode aplicar. Na ruga da marionete, que é essa ruga que fica aqui embaixo. Isso tudo, o preenchimento de gordura funciona muito bem e ele é permanente, né? Então, às vezes vale a pena. Em relação à mama, se quiser aumentar um pouquinho a mama, dar uma melhorada, uma pequena melhorada, a gente consegue só com a gordura. Mas é um resultado bem limitado, né? Eu acho que a gordura não substitui a prótese. Eu acho que ainda a prótese, ela é para quem quer aumentar ou quem quer, a prótese é o ideal, tá? A gordura não substitui, ela pode dar uma melhorada, mas ela não substitui. O que existe muito hoje é uma técnica que é a mamoplastia híbrida, né? É tu colocar a prótese e, além disso, colocar um pouco de gordura. Então, eu acho que isso aí é o que tem de mais novo, assim, tá? Mas eu acho que a gordura isolada só para mama funciona muito pouco, assim, tá? Eu acho que tem que ser junto com a prótese, tá? Porque senão a gente não consegue grandes resultados, não. Mas para face, tirando o lábio, ele funciona muito bem para preenchedor de gordura e ele é para sempre, né? O ácido hialurônico tem que retocar em um ano e meio, né? Não adianta. Uhum. Quais os riscos dele aspirar a bananinha e ela cair? O Renuva Ah, pode evitar isso? então, isso é uma grande questão que a gente tem ainda que a gente não sabe, tá? Se o Renuvium pode ou não. A única coisa que a gente sabe é que no Banana Fold, né, que é essa dobra que tem embaixo do glúteo ali, a gente tem que ter muito cuidado, porque realmente ele que vai segurar o glúteo. Então, o que que eu faço? Eu sempre faço uma lipo pequena dessa área, tá? Eu não lipoaspiro muito. Eu aviso para o paciente que vai continuar um pouquinho, tá? Porque é justamente isso. Existe o risco de cair o glúteo, né? Então, esse é um problema bem sério. Então, o Renuva nessa área a gente tem que tomar muito cuidado também, né? Porque a gente tem que cuidar muito dessa retração. Então, não tem ainda alguma coisa que diga se pode ou não pode fazer e se vai melhorar ou não vai melhorar. Eu ainda não fiz no Banana Fold, que é na bananinha, né? Eu estou esperando os resultados mais tardios de alguns colegas que já estão fazendo, ou de outros países, né? Para ver se eu vou fazer ou não na Banana Fold, né? Mas tem que ter muito cuidado. A Banana Fold é uma área muito delicada, né? Que se a gente lipoaspirar demais, cai o glúteo mesmo. Fica um resultado bem ruim, assim. Então, não adianta. Então, é melhor ter a banana fold, né? E ter o glúteo mais para cima do que ficar sem banana fold e o glúteo caído, né? Uhum. Eu vou aqui na caixinha de perguntas. É, Fiz uma lipoescultura faz 20 dias e percebi que meu bumbum não mudou muito. A maioria das pessoas me falam que o resultado aparece depois de 6 meses. O que que acontece? Como fica a região dos flancos, né? Que é dos pneuzinhos, aqui do lado fica muito inchado na lipoaspiração, vai demorar mesmo para fazer forma do glúteo, né? Porque vai começar a fazer forma quando começar a desinchar bem essa parte dos flancos, e daí sim tu vai começar a notar o glúteo mais redondinho, mais bonitinho, todo o formato do glúteo. Porque quando a gente lipoaspira tudo nas costas e coloca no glúteo, fica tudo inchado, tudo de um conjunto todo inchado. Então realmente fica feio, né? Uhum. Perguntaram depois de quanto tempo pode viajar de avião. 15 dias eu acho que é o ideal, assim, para poder viajar de avião, tá? Se for uma viagem muito longa,
o bom é fazer uma profilaxia com anticoagulante antes de pegar o voo. Uhum. Aqui as perguntas acabaram. Queria agradecer ao doutor, quase uma hora de live aí, né? Uhum, sim. Pela live. E quem sabe marcamos uma mais pra frente ainda. Sim, com certeza, né? Estou à disposição. Eu que agradeço o convite. É sempre legal falar contigo, né? Tem bastante gente que está no site. E é sempre bom tentar explicar um pouquinho, né? De como é que funcionam as coisas, como é o nosso dia a dia, o nosso trabalho. E é uma conversa legal, né? Porque a gente tá mostrando também como é que funciona, né? Essas tecnologias mais novas, os tratamentos, o que a gente tem de opção para os pacientes conhecerem, né? Essas opções, né? Não que uma substitua o tratamento da outra, mas sempre tem alguma opção a mais, né? Hoje em dia. Uhum. Então é isso. Obrigada, doutora. Obrigada às meninas que acompanharam a live. Vou deixar salvo ali para quem quiser assistir, né? Quem não assistiu desde o começo. E é isso. Boa noite. Então tá. Tchau. Tchau, Mari. Boa noite. Boa noite.